Boa noite, Instagram. Bora live de hoje. A gente vai falar dos ritos de passagem das mulheres. Entrei um pouquinho atrasada porque eu fui mandar ali para os grupos, que aí, né, veio realmente a canalização dessa live. E aí eu quero trazer para vocês como que a gente, né, nós mulheres precisamos entender o nosso rito de passagem. E esses ritos de passagem, ele vai nos mostrar o que a gente está vivendo, né, no externo, porque o interno ainda continua ali, né, querendo acompanhar a nossa biologia, mas a gente não consegue acompanhar. Então eu quero abrir essa live pedindo, né, uma intenção, sabe, para esse portal que hoje abriu do eclipse, que a gente integre tudo, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, e aí a gente começa a sentir. Boa noite, Zenaide. E agora eu quero trazer para vocês quais ritos de passagem que a mulher deve fazer, né? Qual que é o rito de passagem, né? Muitas das vezes a Zenaide, ela faz parte da minha mentoria Raízes do Feminino, né? Um movimento que ela está mexendo com isso. Então, o que acontece quando tudo acontece com uma mulher, né? Porque a gente vem de um útero. E esse movimento do feminino tem que ir para o útero, né? Vai acabar, a gente olha para tudo, né? Aconteceu, né, com todas as mentoradas dessa turma. A gente olha para tudo, a gente começa a rastrear tudo, né? Mas só que tem coisas que a gente rastreia e que a gente só tá vivendo, só pode viver quando a gente tá pronta. Isso aconteceu muito com o movimento, né, da Zenaide, que tá aqui na live, que ela, né, a gente foi rastreando, vamos ver, olha para sua história, olha para isso. E aí, o exato momento que ela começou a olhar, ela começou a sentir. E ela sentia muito, e toda mulher acontece isso, a gente sente muitas coisas, mas a gente não consegue resolver. E aí é por isso que a gente fica rodando, né? Viramos buscadoras. Hoje eu mandei, até depois caiu várias, né? Porque domingo é dia, aqui na minha casa, na minha vida, é dia de cair fichas. E caiu uma ficha, né? Qual que é o movimento, né? Porque para mim também, como eu me coloquei como terapeuta de mim mesma, né? Quando a gente entra dentro da minha comunidade, Raiz, a gente vira terapeuta de nós mesmos. E eu, sabe, eu ajudo a mentorar as mulheres, fazer assim, cara, você pode ter tudo que toda mulher tem, mas primeiro você precisa desbloquear os seus portais do útero, você precisa desbloquear a sua raiz de dor familiar. Você precisa ir desbloqueando para que você viva inteira para isso tudo que Deus tem para te oferecer. O mundo, o universo, qual religião você acreditar. Então, para isso acontecer, eu tenho que estar inteira. Porque ainda estou fragmentada. É minha criança, na minha adolescente, nessa mulher que viveu, né, nos portais do útero feminino, né, que é tipo assim, o útero é o canalizador de tudo que a mulher sente. A maioria das mulheres que tem problema na vida amorosa, financeira, tem problemas uterinos. Porque o problema não começa no útero, mas a gente leva para ele. E hoje eu quero apresentar, né, para quem vai ver essa live gravada, essa jornada que a mulher deve fazer para integrar, né, integrar isso dentro dela. Integrar esse feminino. O primeiro rito, né, ritual que a gente tem de passagem, né, é a nossa vivência intrauterina. Aquele movimento que a gente viveu com a mãe, o nascimento. Como foi o nascimento? Como foi, né? Faz uma pergunta aí, né? Começa a escrever. Como foi a sua gestação? Como foi o seu parto? Se o seu parto foi, né, forçado, a cesárea, teve uma força para você vir para o mundo, porque você não tinha força de vir ao mundo pelo natural. Então, isso também. Muitas mulheres, né, muitas pessoas podem ter, né, o movimento de não ter saído, e ter saído pelo FOPS, né? Começou a sair, ficou preso, teve que tirar, porque não conseguia fazer mais a cesárea. E esse é um movimento de puxar, tô me puxando para a vida. Então, vive nesse movimento de ser puxado para a vida o tempo todo. Primeiro ritual, gestação e o nascimento. Né? O primeiro sucesso na vida é o nascimento. Então, como foi o seu nascimento?
Se a gente está em busca do sucesso do financeiro, como foi o seu sucesso na vida? O segundo ritual da mulher, que a gente é direcionado para as mulheres, os homens têm os rituais de passagem, de ser, né, homens, então tem o ritual dele. Então hoje a gente vai focar nas mulheres. A menstruação, a menarca, como foi isso a menarca? Como que foi recebida? Foi, ai que nojo, nossa, virou mocinha, meu Deus, agora vai dar problema? Como que foi? Como que foi esse poder seu? Que enquanto você não fizer esse caminho, que pode ser saudável, né? Como eu falo, dentro do Raiz Feminino, fazer as pazes com seus sintomas, porque eles estão te mostrando algo. Eles estão te mostrando, descansa, para de anestesiar. Você não quer sentir? O sentir vai te trazer a cura. E você não quer sentir. Tem que sentir. Ai, tem que sentir muita dor? Não. Mas se passar, né, de muitos dias que você se acolheu, você cuidou de você, vai ao médico. Cara, a gente não pode ficar transferindo as coisas. Cara, a gente tem que olhar para isso. Cara, eu vou me acolher, eu vou descansar. A dor não vai me paralisar. Não pode. Talvez tá doendo porque você não descansa. Enquanto você não descansar, não vai parar de doer. Então, como foi a sua cólica, a sua primeira cólica? Foi uma dor de barriga? Você achou que era dor de barriga? E logo que você foi no banheiro, você assustou, sua menstruação chegou. Aí você correu, não tinha ninguém em casa, não tinha absorvente, né? Aí você correu pra uma tia. A minha foi assim, fui correr pra minha tia, menstruei, tô passando mal. Ai, menstruação não é doença não, tem que ir pra aula, vai fazer suas coisas. Não tive um acolhimento. Não tive uma educação ali na hora. Eu tive, vai fazer alguma coisa. Então, muitas das vezes, quando eu tô menstruada, eu me sinto culpada de descansar, de acolher no primeiro dia da menstruação. Nós mulheres somos assim, a gente se sente culpada por tudo, até por ser mãe, né? Então, a gente se sente culpada por tudo, até de estar respirando. Então, a menstruação é uma culpa. Então, esse rito de passagem, né? Esse rito de algo tá morrendo, porque morre algo dentro da gente. Porque, né, os livros dizem que quando a gente não tinha menstruado, a gente é linear, né? É Miranda Gray. A gente é linear, ela é estudiosa desse útero. Ela diz, né, que antes de virar mocinha, a gente é linear, tudo retinho, porque a gente está crescendo e desenvolvendo. E quando a gente menstrua, a gente para de crescer, porque agora a gente desenvolve seios, o útero. Então a gente vai se desenvolvendo os órgãos femininos, depois que a gente menstrua. E a terceira é a perda da virgindade. Quando a gente perde a nossa, né, a gente tem a conexão com a sexualidade. Primeiro sexo, como que foi? Foi traumático? Doeu? Você teve aversão? Porque a aversão é nojo. Aversão sobre o sexo? Não podia falar na sua casa que você teve perdido a virgindade? Então, como que foi suas primeiras vezes? Seu primeiro encontro com a menstruação? Como foi seu nascimento? Tudo como foi o primeiro, a gente diagnostica que pode estar acontecendo uma trava financeira, uma trava amorosa, a saúde. Porque até a saúde trava a prosperidade, porque o dinheiro, ele serve à vida. E a nossa primeira menstruação, nos liga à nossa raiz feminina. Então, tudo tem que ser visto, revisto novamente. A gente tem que dar uma nova origem para isso. Por isso que eu trabalho muito com o método ser. Sentir, estar e ressignificar tudo aquilo que eu vivi. Para que eu consiga plantar nesse solo fértil de novo. O quarto ritual é o casamento. Quando eu junto a mais uma pessoa para dar sentido, né, uma família. E aí eu vou criar junto uma nova vida. Muitas vezes não acontece o casamento, né? Acontece primeiro a gravidez e depois vem o casamento. Mas, se a gente for seguir certinho,
O quarto ritual é o casamento, quando eu me junto a uma pessoa para criar, e aí eu tenho uma nova família. O quinto ritual é a gravidez, quando o meu solo fica fértil. E talvez seja uma empresa que você abriu. Muitas mulheres não engravidaram. Né, essa daqui é do livro que a gente está estudando sobre a medicina feminina. Eu colocaria, né, o casamento, né, eu colocaria essa gravidez, o casamento, quase no mesmo lugar. Porque muitos casais não têm filhos. E tem que ver por que não querem, né? Porque não podem. Então tem que olhar para isso também. Porque o intuito da gente reunir, né, um casal é para poder colocar vidas no mundo. Então o primeiro negócio que a gente faz na vida é o casamento. Não só uma vida, mas os negócios, né? O sexto rito de passagem, né, da mulher é as perdas, os abortos, tem que ser olhado. Porque senão o nosso solo, né, uterino, mesmo que a gente não tenha abortos, nossa família tenha tido. E isso pode estar atrapalhando o nosso fluxo financeiro. Porque é um campo de morte. Então a gente já limpou isso. Já limpou todas as que estão na mentoria. Então não tem mais esse campo. Então quando eu começo a prosperar, quando eu olho para isso também, isso aqui é uma aula. Eu tenho que olhar para isso, para que eu prospere na vida. Como fiz os ritos, se eu passei por todos eles. E se eu integrei todos eles. Porque cura não tem nada a ver de esquecer. É dar um novo sentido para aquilo. Que é ressignificar. E integrar. Isso faz parte de mim também. Então, assim, todas que passaram pelo ritual, elas estão no movimento de prosperidade. O que é movimento de prosperidade? As coisas estão acontecendo. Eu estou colocando meu projeto no mundo. As coisas estão vindo mais rápido. Nossa, depois que eu fiz a constelação e a limpeza, nossa, eu trabalhei muito, eu não consegui olhar para isso. Por quê? O mundo tá assim, cara. Você tá disposta? Você tá disposta a olhar para sua vida? A olhar para esses rituais? Cara, você viu muita coisa. Agora eu me recolher para integrar tudo isso. Porque não é só ver na terapia, é integrar, será? Hoje à tarde, depois que eu saí, levei a morena, como que eu coloquei lá? A morena selvagem para passear, eu fui ali, me recolhi, fiz meus rituais de limpeza. Pra estar aqui, eu tô levíssima nessa live. Porque não é só agora, essa live vai ficar rodando, então a pessoa vai ver. Então eu faço os meus rituais, eu pago um preço. E é por isso que eu tô tendo todo o sucesso da primeira turma da Raiz do Feminino. Então, o sucesso, ele é equivalente àquilo que eu entrego ao mundo. Eu entrego vida, porque eu transformo a vida de outras mulheres. Eu estou entregando vida. Então, a vida me devolve o que eu tenho que ter naquele momento, que está sendo liberado para mim. E eu vou mais adiante com tudo isso. Então, eu já integrei os abortos da minha família, eu já dei nome para cada um. Então, esse período de morte, dessas dores não vividas, a gente tem que viver. É por isso que o corpo dói. É porque as mortes não foram choradas. E quando eu anestesio a dor para não sentir, continua no mesmo lugar. Então, a gente tem que fazer um movimento para as coisas. Não é só ir para terapia, fazer uma constelação ou fazer uma limpeza uterina. Eu tenho que fazer os movimentos de me acolher, de olhar para mim. Para que o movimento aconteça. Integrar, sentir, chorar. Descansar no marido. Pedir ajuda. Então, até o seu momento de ansiedade é o momento de você pedir ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu vou passar para outra pessoa.
Mas não é só transferir para outra pessoa, é olhar para aquilo também. Por que dói tanto? Porque ainda é um passo de cada vez, ainda não consigo olhar. Mas eu vou fazer cada movimento para olhar. Para minha vida amorosa, para minhas finanças, para minha saúde. A gente tem que olhar para isso. Quando a gente olha, a gente cura. Porque ela tá querendo ser vista, a dor tá querendo ser vista. Então, como que a gente olha para a dor? Dor de cabeça, para dor da cólica. Como? Cara, o que você tá precisando? O que eu não vi? O que eu tô precisando ver para poder olhar para isso? É assim que a gente vai integrando o nosso corpo no movimento de cura, integração do feminino. Não é só olhar para as raízes. Ai, tem dor, olhar para a dor. Não, agora é integrar. Você já olhou onde estava preso. Se você não integrar, não vai acontecer o movimento para fora. Primeiro o movimento é para dentro. Depois eu faço o movimento para fora. Se eu tô me limpando, se eu tô no processo, as coisas não vão acontecer na hora. Ela vai acontecer como eu vou integrando. Integrou? A dor passou sem remédio primeiro? Por quê? Tá pedindo integração. Você tá tomando remédio. Não tá sarando. Tá pedindo integração. Até olhar para isso. As mortes não vividas. As vidas não vividas. Esses abortos. Abortos de projetos. Olha como que o seu útero está. Cheio de projetos, cheio de pessoas, cheio de frustrações, cheio de, sabe, de morte. Então não dá para plantar agora. Primeiro é integrar. Eu integro cada parte e aí eu vou curando. Bateu aí? Fez sentido? Então a gente também tem que integrar outras perdas, além dos abortos. As perdas do útero, dos ovários, das trompas, do seio. Porque quando chegou na perda dos órgãos, que somatizou. Agora, tipo assim, ou você olha para isso, ou isso ainda vai continuar te tirando mais partes de você. Eu fiz uma mastectomia, porque meu peito era desse tamanho. De tanto alimentar o mundo, eu tive que tirar pedaços de mim, eu sou toda marcadinha. O seio, deu queloide. Tem um corpo lindo, mas tem marcas. Então, enquanto eu não olhar para as perdas, ainda a dor vai vir. Zenaide, é integrar, porque você quer o fora, você quer o externo, você quer mais tranquilidade. Enquanto você não parar, seu corpo está querendo te parar. Nosso corpo quer nos parar. Enquanto a gente não integrar, não vai acontecer o externo, porque a gente, a lei da recorrespondência, tudo que eu tenho dentro, eu emano fora. E como eu estou lidando com fora, é como eu estou dentro. E como fora está se mostrando, é como eu estou dentro. Correspondência. Qual é a correspondência que você tem dentro? É a ansiedade. A ansiedade, ela é o mal do século. Mas se você não tem como lidar, você pede ajuda. E é nesse lugar que eu me curei. É nesse lugar que eu tô me curando. Porque quando eu não pedi ajuda, eu não consegui integrar. Tem um post aí no Instagram que eu dormi 8 meses no sofá. E foi na hora que eu pedi ajuda. Eu preciso saber como fazer isso. Eu preciso pagar a mentoria. A minha família começou a me ajudar. E aí eu consegui pagar a mentoria. Eu não pedi ajuda financeira, eu pedi, cara, tranquilidade. Porque minha família, ela tinha demandas. E a ajuda financeira veio. Vamos olhar para isso, vamos fazer isso. Quando eu não tinha, sabe? Ia cobrindo, aí vinha, aí pagava. Também eu tenho problemas. Não é só que eu sou terapeuta, mas é como eu lido com meus problemas hoje. É que as coisas vão se transformando em cura. Eu passei por isso. Na hora que eu tava passando, não podia vir aqui e falar, gente, eu tô dormindo 8 meses no sofá. Cara, eu vou passar por isso porque é agora que eu tenho que passar por isso.
Aí encheu meu corpo de coceira, sintomas de limite. Eu estava ultrapassando meu limite, porque eu saí da Austrália, morava, fazia um intercâmbio, eu saí, sabe, coceira na pele é limite, eu estou ultrapassando o meu limite. Por que a pele é limite? Porque é ela que limita os órgãos de dentro para, né, não ficar tudo exposto. Isso é limite. Pele é limite. Quanto mais limite eu dou, menos coceira eu tenho. Então, assim, eu tava coçando, eu não tava entendendo por quê, eu tava coçando. Gente, eu já tô olhando pra tudo e voltaram as coceiras. Toda vez que eu não me posiciono, as coceiras vão vir. Então, assim, todo sintoma, ele quer mostrar algo que você não tá vendo, que você não tá integrando. E aí, né, eu criei várias meditações que vai ser soltada logo na raiz do feminino para integrar a dor, para sentir, para poder olhar para o sintoma. Porque enquanto a gente não coloca o corpo no jogo, a gente não muda a nossa vida financeira, amorosa e da saúde. Não adianta. O corpo vai ter que entrar para jogo. Corpo, mente e espírito, juntos os 3 pilares da cura, da integração, tem que entrar. Então você integrou o ovário, o seio, né? Parte dos seios, o útero que você perdeu, você integrou isso? Respira. É muita coisa. O feminino, ele é extensão, ele é extenso, ele é íntimo, ele é cíclico. E quando eu entro na menstruação, é onde eu acesso o feminino. Eu entro no ciclo. Eu começo a ciclar. Enquanto uma mulher não saber o seu ciclo menstrual, não saber, como eu não menstruo, eu tenho DIU, eu perdi o útero. Como que eu vou saber que eu tô ciclando? Pela lua. A gente tem a lua interna e a lua externa. É por isso que a gente tá aqui, porque hoje é um portal, hoje é muito para você poder entender o que acontece. E aí, nesse ciclo, a gente entra no 8º sintoma, ou, né, esse rito de passagem da mulher. O 8º é a menopausa. Muitas mulheres estão sofrendo com a menopausa. É o que mais pedem aqui. Eu tô sofrendo com a menopausa, não tenho útero, não posso entrar na raiz do feminino. Eu vou explicar o que é a raiz do feminino. Mas a raiz feminina é onde a gente integrou todas as terapias que funcionam nas mulheres. E aí a gente viu que quando a gente não coloca o corpo, a mulher não movimenta financeiramente, amorosamente e na saúde. 3 áreas não se movimentam. E essas 3 áreas que movimentam as outras áreas. Espiritual, de metas. Enquanto a gente não organizar isso, a gente não se abre para o próximo. Então a gente tem que abrir esse ciclo, abrir esse mundo para que a gente possa integrar o feminino. E a menopausa é uma parte de rituais que a mulher vai passar para poder, né, que é um ritual que a mulher se torna sábia. Porque ela não gera mais vida, mas ela gera vida para ela. E muitas mulheres sofrem com ciclos menstruais por quê? Porque ainda quer permanecer jovem para sempre. Não vão não fazer botox, não isso. Mas as mulheres querem continuar, sabe? Quer ser livre e mistura liberdade com libertinagem. E não consegue integrar isso. Uma mulher que consegue integrar todos esses rituais, consegue integrar a menopausa com mais calmaria. O que você sentir, a mudança que você sentir perante todos esses rituais vai demonstrar como você vai ser apresentada a menopausa. A menopausa dizia, né, que a Ivete Sangalo, cara, a menopausa é como? A menstruação. É como você menstruar. É como tudo. Você vai ter que entender o que está acontecendo. E no médico. A gente não precisa de toda a menstruação, mas quando acontece um problema,
Na vagina a gente tem que ir no médico, então a gente tem que entender o nosso órgão. Então a menopausa ela faz parte desses rituais que a mulher tem que fazer. E qual que é o ritual? É que a gente se torna sábia. E a mulher sabe, nem toda mulher sabe. Por quê? Ela não integra isso. Quando ela não integra isso, quando ela não entende que ela está envelhecendo, que as coisas estão acontecendo, ela nega para isso, quer continuar jovem, permanecer jovem, não aceita que o corpo está envelhecendo. A Zenaide lidar com muito isso, né? Ela é uma doutora de estética. Então, assim, ela entende muito o que acontece ali. Essa crise que a mulher vive, né? Ah, eu não vivi a vida que eu queria viver, eu não realizei meus sonhos. Aí ela acorda. Na menopausa é o modo automático da mulher acordar para a vida. E ela acorda e ela viu que não viveu. Ah, quer recuperar a maternidade, ela quer recuperar a mulher, né? Por isso que fica nessa coisa de identidade com a idade. Ela quer reviver tudo que ela não viveu. Então, por que a gente não vive tudo agora? Parar de lutar contra as coisas e entender e integrar. Por que nós, mulheres, sofremos tanto? Quando a gente entra na terapia e tem que sentir. Por que a gente sofre tanto? Porque a gente ainda quer permanecer naquele lugar. Mas hoje é um momento certo, porque esse eclipse, ele fala, ou você morre, ou você vai arrastar para o novo ciclo. E arrastar problema para o novo ciclo é você escrever assinar assim, tá? Minha vida vai ser uma merda para sempre. Então morre para isso. Integra as dores. Integra tudo que aconteceu nesse período. Integra também, cara, o que eu não consigo olhar para não te dar ansiedade. Comece a escrever um caderno terapêutico, faça um caderno terapêutico. Eu preciso integrar esses ritos de passagem do feminino. E é aí que eu me transformo. E é aí que eu volto a ciclar. E quando uma mulher cicla, o que é ciclar? Cara, existe a mulher, eu dei aula, a última aula que eu dei na Raiz Feminino foi isso. A mulher tá menstruando ou ela tá na vida. Ela não tem um ciclo menstrual, pré-ovulatório, ovulação. Há um momento lúdica, que é a TPM. A mulher não faz esses rituais. E o que acontece? Quando ela chega na menopausa, ela sofre muito mais. Porque ela não fez os rituais. Quais são os rituais? Primeiro é o nascimento, para quem entrou na live agora. Porque o primeiro sucesso é o nascimento. Como que foi dentro do útero? Como que foi você sair do útero? O segundo, a sua menarca, a sua menstruação. Como foi a sua menstruação? Foi bem-vinda? Você foi assistida? Você foi acolhida? Olha para isso. Essas perguntas é pra gente fazer. O terceiro ritual, a perda da virgindade, a entrada da sexualidade na nossa vida. Como que foi para você? Como foi? Você teve aversão, nojo? Então tudo representa, tudo que a gente vive externo, que a gente não consegue. Porque, cara, a quebra financeira é o maior sinal que você tem que olhar para a sua vida. Para si, para interno. E as coisas não dando certo é o fluxo da vida. Por que tá parado? Por que essa água parou? Porque eu tenho que olhar para isso. Então, se eu olhar para todos os rituais que a mulher tem que ter para ter uma vida que vive, né? Porque o dinheiro, a prosperidade serve à vida. Então, quanto mais vida eu tenho nesses rituais, eu consigo ser próspera. Depois dessa virgindade vem o quarto, o casamento. A primeira, né, para quem teve casamento, é o primeiro contrato pra gente criar vidas. Eu não tive casamento, mas eu tive relacionamentos longos, que eu achava que era casamento. E quando a gente não registra, a gente ainda sente insegura. Então, se você não casou, faça esse ritual.
E o próximo, né, o sexto ritual que toda mulher passa é os abortos. Eu não tive aborto, Tanessa, mas a sua família teve. Se é vida, se a gente serve a vida, os abortos são morte dentro do nosso útero que a gente tem que olhar. E o sétimo ritual, que a gente está passando um review, é as perdas mamárias dos seios, dos ovários. Você olhou para essas perdas? Porque, né, quando a gente perde algo, é porque somatizou no corpo. O oitavo, a menopausa, quando eu não aceito que eu estou envelhecendo. E aí eu fico perante a vida e eu não torno essa mulher sábia, porque é na menopausa que surge a sabedoria, que a gente para de criar vida para fora e a gente começa a criar vida por dentro. E muitas mulheres se culpam, né? Porque a menopausa com dor, né? Tudo que é com dor é porque tem que tá sofrendo. Cólicas, endometriose, ovário policístico, tudo que tem dor, tem somatização no corpo. O que quer dizer? É um recado do seu corpo para você. Olha para isso. Vive isso. Integra isso. Então, a menopausa, o que ela entrega? Entrega. Não. Né? O que ela faz com a cura? Eu tenho que olhar para isso. Eu estou madura. Eu tenho que curar. Eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que aceitar que eu não vou mais menstruar. Que esse ciclo de morte que eu vivia todo o tempo acabou. E aí eu vou criar vida para dentro. Eu vou viver, eu vou olhar para mim com mais carinho, com mais amor. E aqui na menopausa é que dá o ritual. Se você ciclou, se você for uma mulher cíclica, você integrou a vida em todos os seus sentidos. E o último ritual que a gente todos vão viver é a morte, quando a gente volta para a Terra, né? Que a gente vem de lá, né? E a gente volta. Então, quando a gente integra tudo isso, a gente se conecta com o nosso feminino. Como foi seu nascimento, como foi sua menstruação, como foi sua primeira relação, como é a sua relação com o casamento, como que é a relação com os abortos, como que é a relação com as perdas dos seus órgãos, como que é a relação com a sua menopausa e como que é a sua relação com a morte. Porque, né, desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz, mulher é vida, morte e vida. Então, o que você não está deixando morrer hoje? Todas as mulheres, pessoas que estiver na live, fecha os olhos. O que eu não deixo morrer, que tem que morrer hoje? Nesse eclipse. O que eu não quero deixar morrer? Feche seus olhos, põe o pé no chão. Respire fundo, se coloque no aqui agora. Pergunte o que eu não quero deixar ir para vir um novo. E olhar para você como esse lugar. Eu vivo, eu morro e vivo de novo. Porque mulher é esse ciclo. Vida, morte, vida. Qual que é a morte? A menstruação. Todo mês a gente menstrua. Quem não menstrua, segue a lua. A lua cheia, lua nova, minguante. A crescente. Segue a lua. Que cada lua representa um período menstrual. Um período que a gente está disposta ou que a gente está com uma baixa energia. O ciclo menstrual. Pré-ovulatório, ovulação, menstruação, lúdica, lutéria. Então, assim, se conecta com o seu feminino mais, com o seu ciclo. Quando a gente cicla, a gente se torna parte da natureza. E aí a gente não adoece mais. Porque a gente entende que a gente faz parte, a gente vai ter inverno, verão, primavera e outono. E assim eu termino essa live, foi bem rápida, mas é para apresentar para vocês, a cada passo aqui com as lives, o que a gente tem que acessar.
no feminino. E aí, a próxima live, quarta-feira, eu vou mostrar pra vocês como que a mulher acessa essa cura feminina. Tá bom? Um beijo, boa noite, fica com Deus.